Boa tarde a todos. Boa tarde. Rogando a ajuda dos bons amigos espirituais dessa casa, dos mentores dessa casa, dos Terezinha de Jesus. Nós hoje vamos falar na palestra sobre o luto pela visão espírita. O luto, ele é ligado à perda. Então nós podemos vivenciar o luto pela perda de uma casa, pela perda de um país, até pela perda de um objeto, pela perda de um animalzinho querido, que eu perdi o meu ontem, estou vivenciando o meu luto hoje. É um dos meus 8 animais. E perdemos também, e também vivenciamos o luto pela perda dos nossos entes queridos. E o luto é alguma coisa muito particular e muito pessoal. Cada um vivencia o luto da sua maneira. Cada um vivencia o sofrimento de uma forma. Há quem cobre, por exemplo, daqueles que perderam seus entes queridos, cobre que na hora do velório a pessoa tenha um desequilíbrio maior, demonstre mais sofrimento, que a pessoa pare a vida, que nunca mais sorria. Enquanto a gente sabe que isso é o que deve ser evitado, combatido. Porém, a dor do luto, ela é uma dor verdadeira, ela é uma dor real. Ela é um sofrimento muito grande, seja ele o luto que for. Pela perda de um emprego, pela perda de um animal, pela perda de um ente querido, pela perda de bens materiais. Há de se ter muito cuidado com a pessoa que passa pelo luto. Porque o luto, ele nos leva, muitas vezes, à depressão e ao desequilíbrio. Freud, que é considerado o pai da psicanálise, que estudava o comportamento humano, a mente humana, ele textualizou sobre o luto. Ele falou sobre o luto e a melancolia. Ele disse que o luto, ele precisava ser vivido em todas as suas fases, para que ele não se transformasse em melancolia, porque aí ele seria patológico, ou seja, ele seria doença. Logo depois que Freud textualizou sobre o luto e a melancolia, ele perdeu uma filha. E aí ele viu que a teoria, ela é de uma forma e a prática é de outra. E ele falou que era incomensurável, por exemplo, a dor de um pai e de uma mãe que perdem um filho. Pouquíssimos anos depois que ele perdeu a filha, ele perdeu o netinho de 4 anos. E aí Freud, aquele homem que sabia tudo da mente humana e do comportamento humano, caiu em depressão profunda, caiu em melancolia. Porque a teoria é uma, a prática é outra. Porém, a boa notícia é que o Consolador prometido por Jesus Cristo, a boa nova, que é o Espiritismo, ele matou a morte. A morte para o espírito definitivamente não existe. Tudo que é vivo um dia nasce, vive e morre. O espírito, não. A morte existe para o corpo físico. Para o espírito existe o desencarne. O desencarne é o espírito se soltando do corpo físico, se desenlaçando daquele corpo ao qual ele se ligou no momento da concepção. Assim como acontece, por exemplo, durante o nosso sono. O corpo físico dorme. O espírito não dorme nunca. O espírito se solta do corpo e entra num estado que a gente chama de emancipação e vai trabalhar, vai estudar, vai visitar seus entes queridos. Então, todas as noites nós vivenciamos
uma situação como a morte, exatamente como o espírito sente quando está se desligando do corpo físico. E isso, em todas as religiões, são unânimes. Nisso todas acreditam, nessa imortalidade da alma. Eu não conheço nenhuma religião que acredite que não exista nada após a morte do corpo físico. Todas são unânimes em dizer que o espírito segue. O que difere uma religião da outra, por exemplo, o espiritismo nos diz que não existe uma parada, nada cessa. Nós deixamos o corpo físico e seguimos a nossa evolução normal. Trabalho, o estudo, os projetos, os amores, nada para. Tudo segue normalmente quando a morte é natural. Entenda-se por morte natural, mesmo a morte trágica. Desde que ela não tenha sido provocada pelo espírito, não é o corpo que provoca, né? É o espírito que possui o corpo. Desde que ela não aconteça por imprevidência ou pelo livre-arbítrio através do suicídio, a morte é natural. Mesmo em caso de uma morte num assalto, de uma tragédia com um avião, com um erro médico, com uma bala perdida, com um acidente, mesmo aos nossos olhos sendo uma morte trágica, a morte é natural. Porque ela só se dá no momento certo que ela tem que acontecer. Ela só acontece, a morte do corpo físico só acontece antes pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa vontade ou pela nossa imprevidência. Como a gente já falou aqui inúmeras vezes, por exemplo, a gente sabe que o cigarro faz mal. O cigarro causa um monte de doenças. E a gente segue fumando, a gente arca com os riscos de adquirir um problema físico e perder a vida antes do tempo. Quando a morte se dá de forma natural, mesmo que trágica, tudo é normal para o espírito. Kardec nos diz que é quase um egoísmo de nossa parte até lamentarmos o desencarne de algum ente querido. Ele diz que beira o egoísmo. Por quê? É como se fossem dois amigos presos, estão lá numa prisão, enclausurados. Um vai ganhar liberdade, já cumpriu o tempo, vai ganhar liberdade, e o outro lamenta a liberdade do que está saindo. Porque a morte, para o corpo físico e para o espírito, nada mais é do que a libertação. O espírito se desprende e está liberto das dores físicas, dos compromissos assumidos, está livre, entre aspas, né? Porque segue a evolução. Mas não está mais num planeta de provas e expiações, de sofrimento. Por isso que Kardec diz que é quase um egoísmo. Porque, na verdade, isso até é cultural. Nos países orientais se celebra a morte. Aqui, no Ocidente, até na América Latina, o México, por exemplo, celebra a morte. Os índios ficam felizes quando um índio morre de forma natural. Quando aquele ator Domingos Montanher desencarnou lá no Rio, os índios não entendiam o sofrimento das pessoas. Eles falavam, agora que ele se libertou, que ele está livre, vocês estão chorando? Estão lamentando? Então isso é muito cultural. Mas o Espiritismo, ele veio para nos esclarecer essa passagem natural. Largar o corpo como uma lagarta num casulo. A lagarta no casulo, ela está presa, enclausurada. Quando ela sai do casulo, vira borboleta, ela ganha voo, asas. Assim é o espírito quando ele desencarna. E quando se dá de forma natural, e em muitos casos também
quando não é natural, na verdade, todos os espíritos são acolhidos, são amparados. Quando é por imprevidência, ainda assim existe um tratamento, um acolhimento. A parte disso é o suicídio, que aí é outra questão. Mas quando a morte se dá de forma natural, o espírito, quando desperta na espiritualidade, ele está muito acolhido. Nós temos experiências que provam, chamam de experiências EQM, experiências de quase morte. Existem muitos relatos, espíritas e não espíritas, muitos livros que contam pessoas que passaram por coma, por estados de coma profundo e relatam o que viveram durante os dias que estiveram fora, desligados do corpo. E todos os relatos são unânimes. Os espíritos veem cores, naquele desdobramento, veem cores inimagináveis para o nosso mundo. Eles relatam que é uma paz tão grande na espiritualidade, existe um acolhimento tão grande, uma felicidade. São envolvidos com tantas energias salutares. Não existe dor, não existe o sofrimento. Isso é dito por pessoas também não espíritas, não é o espiritismo que fala isso. Eu contei aqui numa palestra sobre um livro que foi escrito por um médico, na verdade um professor de neurocirurgia de Harvard, nos Estados Unidos. O livro se chama Uma Prova do Céu. Esse neurocirurgião, professor, ele era ateu, completamente ateu. Ele acreditava na ciência, na ciência, na ciência. E ele passou 7 dias num coma profundo por uma meningite. Foram neurocirurgiões, neurologistas, estudiosos, cientistas do mundo inteiro constataram que não existia a menor possibilidade do retorno dele para a vida, e se voltasse totalmente vegetativo, porque a bactéria já tinha pego todo o cérebro. E nesse livro ele conta esses 7 dias em que o corpo esteve desenganado e ele esteve na espiritualidade. Ele, não preciso dizer que ele deixou de ser ateu, né? Porque ele falou, não, Deus existe. Ele escreveu 2 livros, Uma Prova do Céu e O Mapa do Céu. Então, existem muitas maneiras que o Espiritismo nos trouxe de provar a imortalidade da alma. Uma outra maneira foram as psicografias, são as psicografias, principalmente do maior médium que nós tivemos no Brasil e talvez no mundo, Francisco Cândido Xavier. Foi feito, inclusive, um estudo, uma investigação para atestar a veracidade, a verdade daquelas psicografias. Um grupo de ateus pesquisou, investigou, e a conclusão foi de que as chances delas serem absolutamente verdadeiras foi de 99,9% de chance. Eu acredito que eles não tenham dito que era de 100%, para dar a eles uma razãozinha para terem feito essa investigação. Tamanho eram as minúcias, tamanho eram as particularidades que Chico descrevia, com nomes, datas, situações de famílias que Chico sequer conheceu, não poderia saber daquelas situações. Eles deram 99,9%. Então isso também é uma prova da existência da imortalidade da alma, entre tantas outras que nós temos, dessa vida após a vida. Mas se tudo isso é verdade, por que é que nós temos tanto medo da morte? Por que a morte é tão assustadora para nós? Por quê? Lá nos nossos tempos ancestrais, foi nos colocado o medo. Propositalmente nos foi colocado o medo. Para quê?
para que nós tivéssemos um instinto de conservação. Até os animais têm o instinto de conservação. Se nós não tivéssemos o medo da morte, nós não conseguiríamos concluir as nossas etapas evolutivas. Nós não concluiríamos as nossas encarnações. Ah, não tem medo? Vou passar ali no meio dos carros, não tenho medo da morte. Então esse medo nos foi dado para a gente preservar o corpo enquanto a gente precisa desse instrumento de evolução. O corpo, ele está junto de nós porque nós não temos um corpo, nós não temos um espírito, nós somos um espírito que estamos usando um corpo temporariamente. Nós usaremos este corpo enquanto ele nos for necessário para a nossa evolução. Por isso, algumas pessoas se curam, outras não. Quando eu digo algumas se curam o corpo físico. Algumas se curam, outras não. Algumas desencarnam cedo, outras mais tarde. Por quê? Porque aquela que se curou, aquela que curou o corpo físico, precisava do corpo por mais tempo. Por isso, uns estão com 7, outros com 10, outros com 50, outros com 100. Enquanto nós precisarmos do corpo físico, ele estará conosco. Por isso não existe a bala perdida, não existe o erro médico, por exemplo. O erro médico também não existe. Se ele aconteceu porque aquele corpo precisava passar por aquilo. Não é por isso, gente, que tá tendo tiroteio, a gente vai passar pelo meio da bala. Bala perdida não existe. Se eu fosse, se eu me atingir, eu não vou morrer. Não, isso aí é previdência. A gente pode sim desencarnar por imprevidência. Nós temos obrigação de cuidar do corpo físico que nos foi emprestado. Porque tudo é emprestado, nada é nosso. O dinheiro não é nosso. Ah, eu recebi de herança. Eu não recebi não, tá, gente? Porque o Orlando não me deixou nada. Mas, nem um conselho o Orlando me deu, mas tudo bem. O corpo físico não é nosso. O dinheiro não é nosso, ainda que ele venha por herança. Ah, meus pais me deixaram. Não. Tudo é emprestado. A gente recebe e devolve na hora que tem que devolver. Nada é nosso, nem mesmo o corpo físico. Eu não sou Ana, eu estou Ana nesta encarnação. A gente volta para a espiritualidade, eu vou voltar imediatamente como Ana, mas logo depois serei João, Maria, José, vai depender da minha necessidade. Então, gente, o luto, ele existe, ele é real, a saudade, ela é positiva. A saudade que a gente sente dos nossos entes queridos, por incrível que pareça, faz bem ao espírito que desencarnou. Porque imaginem o espírito que chega na espiritualidade e não deixou ninguém com saudade. Eu fico com pena, eu fico pensando, porque eu não vou citar novamente, mas eu tenho os exemplos de pessoas que foram e não deixaram saudade. Coitado. Coitado. Orlando não deixou saudade pra ninguém, coitado. Coitado. É verdade. Não. Mas é muito triste. Quem vai e não é porque eu sou ligada a ele, né? Ele me deu a vida, eu sou ligada a ele. Então, coitado de quem vai para a espiritualidade e não deixa saudade. E não deixa, porque não construiu laços de amor. Porque não cumpriu sua tarefa. A nossa tarefa no planeta Terra é encontrarmos os laços de amor. É estabelecermos essa relação. E quem volta para a espiritualidade e não deixou saudade, não construiu, passou no 0 a 0 ou no negativo. Então, a saudade, que é a situação do luto, ela é benéfica. Nós podemos sim sentir saudade dos nossos entes queridos. Eu vou sentir muita saudade do meu cachorrinho que foi pro céu dos cachorros ontem. A
saudade ela é benéfica, ela é saudável. Porém, o luto tem que ser vivido com muita cautela para que ele não se torne uma doença. Com muito cuidado para que ele não caia na melancolia, na depressão. Porque se Deus é tão maravilhoso, por que ele nos tiraria um ente querido em vão? Por que ele faria isso conosco? Por que nos daria um sofrimento sem precedente, um sofrimento à toa? O sofrimento é somente pela saudade. Se um de nós, dos nossos queridos, vai viajar para um lugar que a gente não possa mais ver, não tenha contato, igualmente nós sentiremos saudade. Só que aí, culturalmente, a gente não vai sofrer tanto quanto pela morte do corpo físico. Então, esse luto pelo desencarne, ele tem que ser entendido como um até breve, o que de fato o é um até breve. Quando nós voltamos, nós reencontramos com todos os nossos amores. E tem um ditado popular que fala assim, para a gente encerrar, né? A única certeza que nós temos é a certeza da morte. Mas agora que a gente estuda o Espiritismo, a Boa Nova, o Consolador prometido pelo Cristo, nós vamos dizer assim, a única certeza que nós temos é a da morte e da imortalidade da alma. Muita paz para todos.